Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto interessante que trata de polígonos, bem como a sua definição e também a sua classificação. Gente, pelo próprio nome, polígono vem de linha poligonal, ou seja, todos os polígonos eles são formados por linhas poligonais fechadas. Só que atenção, os polígonos ele tem duas classificações, tá? Uma delas é o polígono convexo, a outra delas é o polígono côncavo, onde também em alguns livros didáticos você pode ver polígono não convexo, mas é a mesma coisa, tá? Agora, como é que a gente consegue identificar cada um deles? Simples. Imaginemos aqui uma linha que passa por esse polígono, que passa por dentro dele. E aí essa linha que aqui está de rosa, tá? Quando ela passar por esse polígono aqui, por exemplo, ela só vai tocar dentro dele em uma região. Agora, o polígono côncavo é diferente. Por quê? Olha só, o polígono côncavo, quando eu passo essa linha por dentro desse polígono, tá? Ele vai tocar o polígono em duas regiões diferentes. Ele vai tocar nessa parte aqui e nessa parte aqui, ó. Ou seja, quando uma linha cruza um polígono, e ao cruzar esse polígono, ela toca em pelo menos duas regiões diferentes, chamamos esse polígono de côncavo, tá? Agora, o que a gente costuma trabalhar são os polígonos convexos, perfeito? Agora, isso aqui é a classificação, aliás, é a classificação quanto ao tipo do polígono, tá perfeito? Agora, vamos à classificação desses polígonos quanto aos seus lados. Importante, tá? A quantidade de lados de polígono é quem vai determinar a sua nomenclatura, é quem vai determinar o seu nome. Então vamos lá. Todo polígono que possui 3 lados é chamado de triângulo. Todo polígono que possuir 4 lados é chamado de quadrilátero. E aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte detalhe. Muita gente fala de forma errada o seguinte: ah, professor, tem 4 lados, é quadrado. Não, não é quadrado, é quadrilátero. Até porque o quadrado é uma classificação dentro dos quadriláteros, tá bom? Mas o correto é você dizer dessa maneira, tá? Que todo polígono que possui 4 lados é chamado de quadrilátero. Perfeito? Continuando aqui então. Se tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. Pentágono vem de penta. E aí você lembra da seleção brasileira, futebol, que é pentacampeão mundial. Então você também pega essa ideia, tá? 6 lados é chamado de hexágono ou hexágono. A língua portuguesa, ela admite as duas nomenclaturas, tá bom? Então, ou você chama hexágono ou você chama hexágono. Perfeito? Próxima classificação, aqui nós temos o heptágono. Heptágono é o polígono que possui 7 lados. Professor, peraí, aqui até então o senhor está mostrando que eu só tenho polígonos convexos, mas esse heptágono ele é côncavo, tá? Então o heptágono só existe côncavo? Claro que não. Eu só estou te mostrando que, independente desse polígono, você considerar o polígono convexo ou considerá-lo côncavo, a classificação e a nomenclatura ela não deixa de existir. Então, por exemplo, eu tenho, logicamente, heptágonos convexos. Assim como eu tenho, de repente, pentágonos ou quadriláteros côncavos, tá? Eu só estou te mostrando uma forma diferente de desenhar, mas que não deixa de ser também um polígono. Perfeito? Continuando aqui, então. Octógono é o polígono que possui 8 lados, tá? E o decágono é o polígono que possui 10 lados. Mas, professor, aqui é uma estrelinha. Legal, bonitinho, inclusive, né? Só que, independente disso, reparem que, pelo fato de ela ter 5 pontas, e cada ponta ela depende de 2 retas para fechar, tá?
Então aqui eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10 lados, tá bom? E aí eu te pergunto, será que essa estrelinha, será que esse decágono, do jeito que aqui está desenhado, ele é côncavo ou ele é convexo? Com toda certeza ele é côncavo, pois se eu pegar uma reta e traçar sobre essa figura, repare aqui, por exemplo, ó, ela vai tocar em duas regiões diferentes esse polígono, tá bom? Outra coisa interessante a você perceber, pessoal, é o seguinte, polígono é uma figura bidimensional. O que é isso? Ela só tem duas dimensões. Como assim? Ela tem comprimento e largura ou base e altura. Dependendo de como você vê essa figura, você classifica as suas medidas em relação a isso. Então, geralmente, né, imagine o seguinte, você deve estar agora, nesse momento, em alguma sala de aula ou da tua casa assistindo essa aula. Na tua casa, lógico, tem um chão. E aí tu vai colocar azulejo no chão. Você vai medir o quê? Comprimento pela largura. Como são duas medidas, o teu chão é um polígono, só o chão. Mas se você considerar a tua sala toda, seja a sala de aula, a sala da tua casa, o teu quarto, se você considerar todas as paredes, inclusive chão e teto, aí não mais a gente considera como sendo polígono. Aí vai passar a ser poliedro, que é um assunto que a gente vai estudar um pouco mais à frente, tá bom? Agora, polígono tem apenas duas dimensões. E aí, olha só que interessante também. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Se eu vou resolver aqui, por exemplo, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Portanto, 3 ao quadrado é igual a 9. Eu posso chamar essa operação aqui de 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente chama, então, de 3 ao quadrado? Justamente por isso. Porque o quadrado é uma figura bidimensional. É uma figura que tem duas dimensões, comprimento e largura ou base e altura. Pelo fato, então, de ela ter duas dimensões, quando você pega um número e o seu expoente é 2, a gente faz o quê? Pega a base e repete duas vezes, como se fosse equivalente às duas dimensões. Tá legal, pessoal? Então é importante também você reparar essa ligação que existe da potência com a geometria. Beleza? Outro detalhe importante aqui é o seguinte. Todo polígono, ele possui vértice e ângulo, tá? Como assim, professor? O vértice são esses pontinhos aqui de encontro entre duas retas. E a quantidade de vértices em qualquer polígono sempre é igual à quantidade de lados. Então, repara, se o meu quadrilátero possui 4 lados, como realmente possui, automaticamente ele terá 4 vértices. Ok? Então, pessoal, verifique que essa ideia em relação aos vértices e a quantidade de lados também funciona para o pentágono. Repare, eu tenho aqui no pentágono 1, 2, 3, 4, 5 vértices, que são 5 pontinhas. Automaticamente, essa quantidade de 5 vértices coincide também com a quantidade de lados, certo? Agora, independente se o teu polígono ele é convexo ou ele é côncavo, a ideia em relação aos vértices ela vai funcionar sempre. Vejamos aqui na estrelinha, reparem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Aí tu pensa, peraí, professor, só tem 5. Não, cuidado que não. Ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui para dentro, ó, que é na curva. E aí 5 de cada dá um total de 10, onde nós temos aqui também o nosso decágono, tá? Então tá aí a nossa aula sobre polígonos, onde você aprendeu o que são polígonos, como eles se classificam quanto à sua estrutura, que nesse caso podem ser convexos ou podem ser côncavos, e também quando eles se classificam quanto à sua quantidade de lados. Verificando também que a quantidade de lados está diretamente ligada à quantidade de vértices. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.